Mas logo, Bai Silin se virou e retornou à sua posição original. Naquela altura, Huang Yongtu já havia percebido a interação entre ela e Yuan Shong. Sobre o que você falou com aquele pirralho? Huang Yongtu franziu a testa. Nada demais. Bai Silin passou por Huang Yongtu e retornou ao seu pelotão. Huang Yongtu ficou descontente com a resposta fria e resmungou impacientemente. Mas logo seus olhos se voltaram para o fogo furioso na montanha. Por outro lado, Yuan Shong ainda estava um pouco surpreso com o ocorrido com Bai Silin. Aquela mulher, não é um pouco esperta demais? Será que ela percebeu alguma coisa? Ou será que é só intuição? Pensou Yuan Shong, enquanto avaliava Bai Silin, imóvel, do seu lugar. As ações de Bai Silin foram completamente inesperadas. Yuan Shong não esperava que ela estivesse prestando atenção nele. No entanto, Yuan Shong não acreditava ter demonstrado qualquer sinal que revelasse suas verdadeiras intenções. Em sua opinião, era mais provável que o assunto fosse resultado da intuição sobrenatural de uma dama. As moças dos campos de treinamento são realmente extraordinárias, pensou Yuan Shong. Foi assim com a segunda irmã Yuan Juyan, a Marquês Yi e a princesa Ni Huang, e agora havia uma Bai Silin para ser adicionada à lista. Além disso, ele de repente se lembrou das palavras anteriores de Bai Silin. Esta última dissera que parecia já tê-lo visto em algum lugar antes. Entretanto, Yuan Shong tinha certeza de que nunca a tinha visto antes. Eu realmente a subestimei antes, pensou Yuan Shong. No topo da montanha, a chama ainda ardia. Era uma missão que deveria ter sido cumprida rapidamente, mas Shugan levou uma hora inteira para conseguir retornar ao grupo. Quando emergiu em meio à floresta, suas roupas estavam manchadas de cinzas pretas e sinais de queimaduras. No entanto, o que era ainda mais sombrio era seu rosto. Senhor! Zanlin conduziu seu corcel para a frente para dar boas-vindas ao seu retorno, mas Shugan simplesmente inclinou o rosto para o lado. Não precisa perguntar, foi um fracasso. 2 deles escaparam, disse Shugan com uma expressão lívida. Ele se dirigiu com confiança, pensando ter considerado todos os cenários possíveis. Mas quando ele finalmente chegou ao topo da montanha, tudo aconteceu ao contrário do que ele esperava. Ele passou uma hora inteira tentando perseguir os bandidos que haviam escapado do cerco, na esperança de compensar o fracasso. Mas a escuridão da noite, assim como o terreno acidentado, tornaram-se seu maior obstáculo. Apesar de dar tudo de si, 2 bandidos ainda conseguiram escapar. Na verdade, Shugan até se feriu naquele encontro. Não foi pelos bandidos, mas pelos espinhos afiados quando seu corcel perdeu o equilíbrio enquanto ele perseguia os bandidos ansiosamente. Shugan adoraria mentir e dizer que havia matado todos os bandidos, mas 20 soldados veteranos da Grande Tang estavam atrás dele. Não havia como fazê-lo antes deles. Não precisa ficar desanimado com isso, ainda há muitos outros grupo S de bandidos antes de nós. Ainda há muitas oportunidades, você só precisa ter mais cuidado da próxima vez, consolou Zanlin. Em primeiro lugar, a corte real não esperava que os recrutas tivessem sucesso quando lhes foi atribuída esta missão. Eles estavam apenas aproveitando a oportunidade para temperá-los. Talvez por isso, Zanlin não pareceu ficar muito decepcionado com o fracasso de Shugan. De qualquer forma, ainda era cedo. Aproveitando o curto intervalo antes que a notícia chegasse a qualquer outro, o grupo correu às pressas para a próxima toca. Shugan estava fervendo de frustração pelo fracasso anterior, então, dessa vez, sem nem esperar por ordens, ele liderou seu pelotão de cavaleiros em uma carga feroz montanha acima. Tendo aprendido com a lição anterior, Shugan foi excepcionalmente cuidadoso desta vez. Mas uma hora depois, ele apareceu diante de todos com um rosto ainda mais lívido. Por mais cuidadoso que ele tenha sido, alguns bandidos ainda conseguiram escapar do seu cerco. Não que Shugan nunca tivesse participado de limpezas como essa antes, mas os bandidos ao longo da estrada oeste eram particularmente astutos. Sua familiaridade com o terreno local, sua perícia em utilizá-lo e sua experiência em lidar com soldados do governo, como Butias, não importava o quanto Shugan os reprimisse, eles ainda conseguiam encontrar uma maneira de escapar de seus dedos. Droga! O rosto de Shugan estava absurdamente sombrio. Finalmente, ele percebeu que estava subestimando a dificuldade daquela missão. Huang Yongtu conduziu seu corcel para frente e perguntou educadamente: Irmão Shu, por que você não me deixa tentar? Não precisa disso. Não acredito que eu, como um recruta de elite do campo de treinamento de Longwei e descendente do clã Shu, não serei capaz de lidar com meros bandidos. Na verdade, os 2 fracassos anteriores só serviram para alimentar ainda mais a determinação de Shugan. Se ele desistisse agora, jamais conseguiria se livrar dessa humilhação. Viajando para o oeste através da escuridão, quando finalmente chegaram ao terceiro covil de bandidos, Shugan imediatamente liderou seu pelotão para atacar até lá sem a menor hesitação. Desta vez, ele estava muito mais cauteloso. Não houve chamas ardentes nem gritos de guerra furiosos em sua operação. Mas quando um bandido deslizou o penhasco abaixo ao longo de uma era e desapareceu no vale da montanha, Shugan quase explodiu no local. A fuga de qualquer bandido significava a exposição de seu rastro. Sem dúvida, isso significava que ele havia falhado mais uma vez. Acidentes ocorreram 3 vezes consecutivas. Com isso, a operação de Shugan chegou oficialmente ao fim. Irmão Shu, é a primeira vez que lideramos uma limpeza dessas, então não há como evitar situações como essa. Por que você não descansa um pouco e deixa tudo comigo? Huang Yongtu deu um tapinha no ombro de Shugan e o consolou, mas um leve toque de escárnio era visível no fundo de seus olhos. Shugan viera do campo de treinamento de Longwei e seu cultivo também era superior ao de Huang Yongtu. Por isso, Huang Yongtu tinha Shugan em alta conta. No entanto, os 3 fracassos consecutivos haviam abalado sua impressão sobre este último, seu respeito pelo outro estava se erodindo lentamente,
e o desprezo tomou seu lugar. Talvez Huang Yongtu não percebesse, mas a mudança em sua atitude estava evidente em seus maneirismos. Shugan podia sentir claramente a diferença, mas, por mais indignado que estivesse, não havia mais nada que pudesse dizer naquele momento. Resmungando friamente, ele só conseguiu puxar seu corcel para o lado. Ainda faltava algum tempo para o amanhecer. Depois de viajar por mais 10 quilômetros, chegaram à base do quarto covil de bandidos. Era óbvio, mas Huang Yongtu, entusiasmado, liderou sua equipe de 20 ferozes cavaleiros montanha acima. Cerca de uma hora depois, Huang Yongtu finalmente retornou com seu pelotão. E a diferença entre ele e Shugan era que havia até alguns feridos em seu pelotão. Pela expressão de Huang Yongtu, todos puderam perceber que ele também havia falhado. O que vocês estão olhando? Cair numa armadilha é um espetáculo tão grande assim. Huang Yongtu atacou furiosamente enquanto conduzia seus homens para a lateral do campo. Nunca poderia imaginar que os bandidos seriam tão astutos a ponto de armar tantas armadilhas no caminho até seu covil. Um único passo em falso fez com que Huang Yongtu e seu corcel acionassem um deles. Felizmente, não foi letal, mas, como resultado, os homens na toca ficaram alarmados. Apesar da imensa força que Huang Yongtu possuía, ele nem conseguiu enfrentar o inimigo. E eu aqui pensando em como você seria capaz. Naturalmente, Shugan não perderia a oportunidade de derrubá-lo também. Naquele instante, o grupo finalmente percebeu que os requisitos aparentemente simples definidos pelo Departamento de Pessoal Militar eram muito mais complicados do que eles imaginavam. Com sua força de combate, derrotar os bandidos não era um problema. O problema era erradicá-los completamente. O quinto covil de bandidos ficava próximo ao quarto, e a responsável pelo ataque dessa vez era Bai Silin. Mas ainda assim, a operação acabou em fracasso. 3 comandantes em 5 operações, mas sem um único sucesso. Nem mesmo o tenente Zanlin conseguia encontrar uma única palavra de consolo para oferecer. Esses recrutas de Longwei e Shenwei eram simplesmente inexperientes. Se as coisas seguissem esse caminho, as chances de sucesso seriam praticamente nulas. Eles também não poderiam participar das missões subsequentes. Além disso, não demoraria muito para que os fugitivos criassem seu próprio grupo e reunissem mais pessoas para preencher as vagas dos falecidos. Se havia uma coisa que nunca faltaria na Rota da Seda, seriam homens dispostos a arriscar suas vidas em busca de riqueza. Nesse momento, o sol já havia nascido, tornando impróprio continuar se movimentando. Certo, vamos reorganizar nossas tropas. Não precisa desanimar, podemos continuar nossa operação amanhã à noite. Mas antes que Zanlin pudesse terminar suas palavras, uma voz aguda interrompeu abruptamente. Pirralho, do que você está rindo? Está zombando da gente. Shugan de repente se virou para encarar o Anshong com fúria. O Anshong apontou o indicador para si mesmo, confuso. Tudo o que ele fizera o tempo todo era ficar sentado em silêncio no dorso do cavalo, não se lembrava de ter feito nada parecido. Quando foi que Shugan o viu zombando dele? Você ainda ousa negar. Quanto mais Shugan pensava nisso, mais furioso ficava. Seu orgulho o deixava profundamente envergonhado de seu fracasso, e ele não conseguia deixar de sentir que todos estavam zombando dele. Até mesmo o menor olhar para ele era como agulhas em sua pele. A essa altura, não importava mais se o Anshong zombava dele ou não. Você está pensando que somos incapazes e que você se sairia muito melhor do que nós. Você achou que eu não conseguiria enxergar esses seus pensamentos mesquinhos. Já que você se considera tão bem, por que não tenta? Vamos ver o quão formidável você é. Shugan zombou friamente. Sério? Perguntou o Anshong, espantado. Tais pensamentos nunca lhe haviam passado pela cabeça, então como poderia expressá-los de alguma forma? Mas, independentemente disso, parecia que Shugan já havia decidido sobre o assunto, e nenhuma palavra poderia fazê-lo mudar de ideia. Pirralho, você está se achando demais, zombou Huang Yongtu ao lado. Inicialmente, ele pensou ter superestimado as capacidades de Shugan, mas só quando já estava liderando a operação percebeu as complexidades envolvidas. Nesse momento, Huang Yongtu também sentiu uma sensação de queimação no rosto. Uma coisa era se todos eles tivessem falhado, mas aconteceu que, dos 4, o Anshong ainda não havia liderado um ataque. Diante desses fatos, Huang Yongtu imediatamente escolheu ficar do lado de Shugan. Pirralho, em vez de alimentar pensamentos tão mesquinhos, por que você não nos mostra o quanto você vale? Provocou Huang Yongtu. Observando a situação, Bai Silin hesitantemente abriu a boca para dizer algo, mas acabou se contendo. Por outro lado, o tenente Zanlin estava um pouco preocupado com a reviravolta dos acontecimentos. Senhores, é imperativo que permaneçamos unidos. Há muitos aspectos em que vocês terão que cooperar nas missões subsequentes. Como o amanhecer já chegou, não é mais adequado conduzir quaisquer ataques, então. Zanlin interrompeu apressadamente a conversa na esperança de aliviar a atmosfera tensa, mas naquele momento, algo completamente inesperado aconteceu. Tudo bem, uma voz profunda, mas poderosa, interrompeu as palavras de Zanlin.